Oi, Liter amigos, tudo bom? Eu sou a Rayane e estamos no dia 10 do Bookmas. Gente, tá acabando. Falta só mais 2 dias. Passou muito rápido. E no vídeo de hoje eu resolvi fazer para vocês mais um vídeo de lista, né? Assim como eu fiz a lista dos 12 livros que eu quero ler nos 12 meses de 2026, eu estou fazendo agora a lista do desafio das estações, que eu mostrei para vocês um pouquinho de como vai funcionar no meu Reading Journal, tá? Todos os vídeos do Bookmas vão estar todos aqui na descrição. E como vai funcionar? Eu tenho o bingo, vou até mostrar aqui para vocês no de outono, que tá aberto aqui. Eu tenho aqui, né, uma página inicial, eu tenho o bingo. E aí depois do bingo, eu tenho... Deixa eu tentar o máximo que der, mas não dá. Eu tenho aqui para colocar aqui atrás do bingo. Show! E aí eu tenho algumas indicações, ideias de livros, que podem ser tanto para mim completar o bingo, tanto, por exemplo, nossa, eu tô aqui fazendo um vídeo de TBR de desafios. Que livros que eu posso pegar? Temos aqui opções. E uma coisa que eu fiz, praticamente todos, só não tem um. Livros dos meus 12 para 2026 estão aqui. Porque eu não vou ser louca de ter os 12 e ainda ter mais 24. Por quê? Porque são 4 estações e eu escolhi 6 livros por estação. Então eu fiz isso. E aí, novamente, não ia ser possível ter esses 24, mais 12, mais a segunda chance. Então eu resolvi mesclá-los. E eu tô animada e eu espero que vocês gostem. Então já deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se vocês vão fazer algum desafio para 2026. Seja desafio do A a Z, de cor, de bingo, de 12 para 12 meses, de 26 para 2026, qual for, comenta aqui nos comentários. Então, bora pro vídeo! Bom, como eu falei que vão ter, né, livros repetidos dos 12 para os 12, eu não vou me prolongar neles, porque não faz nem sentido. Então, começamos com o verão, que é o primeiro estação do ano. Temos Nem Te Conto, da Emily Henry. Deus, vai cair tudo aqui em cima. Temos Corrupt, da Penelope Douglas, o primeiro livro de Devil's Night. Temos Divergente, da Veronica Roth. Então, esses aqui são livros que eu já mostrei na minha TBR dos 12 livros para os 12 meses. Aí aqui a gente tem um livro que não sei se vai ser ele propriamente dito. Eu tenho Love, a História de Lissy. Como assim, Rayane? O livro, na verdade, que eu coloquei foi Misery. Só que Misery está na minha TBR de dezembro. Se eu lê-lo, se eu ler aquele livro, então Love vai se tornar ali o livro que é para mim ler. Se não, vai manter Misery. Misery, como eu já falei muitas vezes aqui no canal, é sobre um autor muito famoso que sofre um acidente de carro, se eu não me engano, e é salvo, né, por uma fã. Que ela diz que ele vai descobrir que é uma fã louca, obsessiva, que não gostou do final do livro, que é que ele mude o final, torturando ele. Basicamente isso. E a história de Lissy é basicamente sobre um casamento, o casamento da Lissy, que ele era um autor famoso, e ela era a sua esposa, né? Uma esposa muito feliz, que trazia luz para as sombras dele. E aí, quando ele morre, ela acha que vai conseguir, né, viver ali a vida dela tranquilamente. Só que ela começa a receber cartas dos fãs dele. E aí ela percebe que ela vai ter que agora sobreviver, recorrer ao lado sombrio dele para sobreviver por conta dessas cartas desses fãs. E é que fala, né, uma história de violência, de trauma, de loucura e dos segredos que permanecem após a morte. A história de Lissy só está começando. Então, estou muito empolgada. Eu quero muito ler Misery para conseguir ler, né, esse livro aqui para 2026, mas caso não aconteça, eu posso tentar ver de ler os dois, tá? Também quero ler A Esperança, tá bom? O terceiro e último livro da trilogia inicial de Jogos Vorazes, aqui no começo do ano, no verão. E assim, gente, também não vou falar muito de Jogos Vorazes, porque, primeiro, esse aqui é o terceiro livro, e segundamente, eu acho que Jogos Vorazes é um livro muito conhecido, né, popularmente. Então, não tem muito o que falar, mas o Em Chamas está agora na minha TBR de dezembro. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo com antecedência, não tô gravando esse vídeo no dia que ele tá sendo postado, obviamente. Então, talvez até lá eu já tenha lido esses livros que eu estou falando. Mas até o momento,
não li ainda Em Chamas. Então, novamente, caso eu não leia Em Chamas, eu vou jogar os dois, tanto Em Chamas quanto A Esperança, para ler no verão de 2026. Acho que ficou claro. Ui, calma aí, gente. Tá complicado aqui tudo caindo. E por último, sexto livro, né, do verão, eu escolhi Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. Esse é meu livro favorito da trilogia. Foi meu livro favorito, foi, de 2023. Eu simplesmente amei. E para quem não conhece a história, basicamente a Pippi, ela é uma aluna de ensino médio, se eu não me engano, tá no terceiro ano. E ela tem que fazer, vou trazer para termos brasileiros, tipo um TCC, para finalizar. E ela escolhe falar sobre o assassinato da Andy Bell. E aqui eu vou ler rapidamente para vocês. Quando alguém pergunta o que aconteceu com Andy Bell, as pessoas daqui respondem sem hesitar. Ela foi assassinada por Salil Singh, que é o Sal. Não dizem talvez, nem supostamente, nem tudo indica que. Foi ele, afirmam. Sal matou Andy, mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu amo esse livro, eu amo. Eu, infelizmente, não gostei tanto das continuações. Eu acho que elas foram decaindo um pouco. Mas aí depois, quando teve Jogo Fatal, eu amei de novo. Então, assim, quero muito reler esse livro, que é o meu favorito. Da trilogia, da saga inteira, enfim. Aí agora a gente vai pro outono. Só que a gente vai relembrar que eu sou muito de vibes e de mood. A gente sabe que o outono, né, aqui no hemisfério sul, ele acontece em março, abril, por ali, logo depois do verão, obviamente dito. Só que pra mim, outono tem toda a vibe de outubro, que é quando a gente tá na primavera. Então eu vou fazer essa troca de, de estações, assim. Então aqui eu vou estar falando do outono, mas a gente sabe que esses livros vão ser lidos lá em outubro, setembro, novembro, enfim. É, o único livro, tá, que se repetiu dos 12 para os 12, neste caso, foi A Metamorfose, do Kafka, então também não vou me prolongar. E aí, de novidades, a gente tem o segundo livro de Instrumentos Mortais, a gente tem Cidade das Cinzas. É um livro que também não vou me aprofundar muito, porque se não todo vocês me viram falar de Instrumentos Mortais, mesmo sem ter lido ele. Cidade dos Ossos está na minha TBR de dezembro. E assim, de todos os livros que estão na minha TBR de dezembro acontecem de ser continuações, e eu não ler, vão ficar, no caso, para 2026. Tá? Eu nem vou ficar me prolongando toda hora. E esse é o segundo livro da série. O mesmo acontece com Harry Potter. A câmera secreta tá aqui, né? Vocês viram o vídeo. Então, O Prisioneiro de Azkaban é o terceiro livro, e aí eu quero muito dar uma sequência de Harry Potter. Na realidade, eu quero, tipo assim, conseguir em outubro, tá? Já no quarto ou no quinto livro. Mas eu coloquei o terceiro livro porque fui mais pé no chão, vou ser sincera. E também não vou falar muito porque, gente, Harry Potter é uma história muito conhecida, e como é o terceiro livro, teria que falar do primeiro, e o primeiro é mais conhecido do que nunca. Próximo, A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Eu li esse livro em 2023 também. Minha mãe tá lendo esse livro agora. E eu gostei muito do livro. É um livro que, quando eu li, eu acho que eu dei 4 estrelas e meia. Mas que é um livro que, apesar de ter se passado 2 anos, ele ficou na minha mente. E assim, eu posso não lembrar 100% do plot, mas ele é um livro que vira e mexe na minha cabeça. Novamente, eu posso não lembrar o nome da protagonista, que eu lembrei agora que eu li, que é a Alicia. Mas, assim, eu lembro muito vividamente algumas cenas, entendeu? E eu acho que ele merece uma releitura, porque provavelmente eu darei 5 estrelas pra ele, né? Que eu comparo muito, por exemplo, com. Cadê? Tá aqui. Com Pedra, Papel, Tesoura, que foi um livro que eu acho que eu dei 3 estrelas ou 4 estrelas na época, e que eu quero reler ele, mas não vou relê-lo, pelo menos não tá aqui na lista, porque eu não lembro nada da história. Esse eu lembro, eu posso não lembrar de tudo, mas eu lembro pontos-chave. É basicamente sobre uma mulher que ela. Eu não lembro se aqui fala. Calma, deixa eu só ver. Tá, fala. Ela matou o marido dela, basicamente, ela matou o marido dela. E aí ela acaba indo presa. Só que ela acaba indo parar meio que no hospital psiquiátrico, porque ela para de falar. E aí acontece que chega um psicólogo, psicoterapeuta, que vai tentar fazer ela falar pra entender o porquê que ela matou o marido dela. Creme de la creme. E por fim, o sexto livro
é It. Não consegui ler It esse ano, foi bem triste. Olha, eu tava até tudo marcadinho, comecei a ler. Não sei se tá com marca-página ainda, tá, ó. Parei aqui. Mas eu quero muito realmente ler It, porque eu adoro os filmes. Eu prefiro o primeiro do que o segundo. Eu tô muito louca pra ver Welcome to Derry. Então, assim, eu acho que vai ser muito legal eu ler esse livro também com a bagagem que eu vou ter da série. E eu estou animada e eu quero muito ler esse calhamaço gigante do King. Então, ele tá pro outono. Eu preciso achar onde eu vou colocar ele, que ele é muito pesado pra ficar em cima de alguns livros. Foi. E aí a gente vai pro inverno agora, né? Porque aí no caso seria primavera, virou outono, a gente vai pro inverno. São esses livros aqui. Também tem alguns livros repetidos dos 12 para os 12. Então aqui a gente tem primeiro o livro do crime, tá? Que foi um que foi repetido. Assim como Irene e Ted Bundy, tá? São três que eu não vou falar, porque eu já falei nos 12 para os 12. Ui! Aí o próximo, né, os outros três novos pro mês do inverno, pro mês não, né, a estação do inverno, a gente tem Kill Switch. Sim, eu começo o ano querendo ler Corrupt no verão e querendo ler Kill Switch no inverno. Então a gente sabe que na teoria a gente tem que ler Hideaway no, no que seria, no que seria outono, mas a gente vai ler os livros da primavera. Deu pra entender. Que o Switch é o terceiro livro de Devil's Night, é o meu livro favorito, tem o meu casal favorito, tem meus personagens favoritos, que é o Demon e a Winter. Estou muito animada pra ler esse livro. E tô animada, tô bem animada de verdade. Aqui eu tenho Atrás do Espelho. Esse é o segundo livro de O Lado Mais Sombrio, o Reconto da Alice. Basicamente, falando aqui um pouco do primeiro livro, um reconto de Alice, onde depois que a Alice voltou para o mundo real, né, saiu do mundo das maravilhas, ela teria vindo com uma espécie de maldição e ela ficou louca. Basicamente isso, ela ficou louca. E essa maldição percorre para todas as mulheres da família dela. Então a Alice, que é a nossa protagonista, viu a bisavó dela, que era a Alice, a avó dela e a mãe dela ficarem loucas, entendeu? E aí ela não quer passar isso que aconteça com ela, ela quer salvar a mãe dela também, porque sabe? Ela sabe que é uma maldição, mas como que uma pessoa sã, normal, vai realmente acreditar que o mundo das maravilhas, o país das maravilhas existe? Troquei de microfone que o outro acabou a bateria. Então, aí ela vai pro País das Maravilhas, entendeu? Tentar descobrir uma solução de salvar a família dela, ela, a mãe dela, da maldição. E acaba tendo uma reviravolta, assim, surpreendente no final, que é, meu Deus, eu tô muito animada pra ler esse livro. Infelizmente, não consegui lê-lo este ano de 2025, mas para 2026 pode ter certeza que eu vou ler. Ui! E o último é um livro, assim, Acotar. Eu quero muito, 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 muito mesmo ler Trono de Vidro. Eu quero muito, 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 muito mesmo ler Cidade da Lua Crescente, Crescent City. Eu só tenho o primeiro de Crescent City, não tenho nenhum de Trono de Vidro, e eu tenho os 4 primeiros de Acotar. Então eu resolvi fazer o seguinte. Tem uma ordem cronológica, pelo que eu entendi, os livros da Sarah, que você tem que começar lendo Acotar para entender. Então, eu vou ler Acotar. E aí, se eu gostar, eu sei que falam que esse livro é muito parado. Se eu gostar, né, ou se eu tiver interesse, tipo assim, de ler o segundo, eu vou ler o segundo. Mas caso eu não tenha interesse, aí eu vou literalmente vender o meu box, porque eles estão novinhos, nunca foram lidos, nunca foram mexidos. E e é isso. E aí eu passo pro Trono de Vidro, sem peso na consciência de ter uma série, uma saga que eu não li. Eu vou ler o que tá escrito aqui atrás, tá? Gruindo devido ao peso. Peguei as pernas da corça e dei uma última olhada para a carcaça fumegante do lobo. O olho dourado que lhe restava encarava o céu, agora carregado de neve, e por um momento desejei ter a capacidade de sentir remorso por sua morte. Mas aquilo era floresta e era inverno. Depois de anos sendo escravizados pelos féricos, os humanos enfim se rebelaram, mas liberdade tem seu preço, e em meio às batalhas épicas, um tratado é forjado para selar a paz e determinar os espólios de guerra. Uma muralha mágica então separa as espécies, do lado férico, mistério, do lado humano, apenas medo, desconfiança e dificuldade.
No mundo sem futuro e esperança, Fairy, filha caçula de um mercador humano falido, se torna caçadora para sustentar a família. Dura como as flechas que carrega, letal como sua pontaria, ela abandona as fantasias de garota pela árdua, as fantasias de garota pela árdua vida nas florestas ao redor de sua aldeia. Sua única alegria é observar as cores e sonhar em capturá-las. Mas na floresta coberta de neve, tudo é branco e árido, como o ódio pelos féricos que carrega no coração, como as telas que não pode comprar ou colorir, até que um enorme lobo cruza seu caminho. Sem hesitar, Fade dispara uma flecha, um ato de rebelião. Após matar o lobo, uma criatura bestial surge, exigindo uma reparação. Arrastada para além do muro, para uma terra mágica e traiçoeira, a jovem descobre que seu captor não é animal, mas Tamlin, grão-senhor da corte primaveril, um férico com um segredo, escondido sob uma máscara. À medida que ela aprende mais sobre este mundo onde a magia impera, seus sentimentos por Tamlin passam da mais pura hostilidade a uma paixão vaciladora. Enquanto isso, uma sinistra e antiga sombra avança sobre o mundo das fadas, e Fairy deve provar seu amor para detê-la, ou Tamlin e seu povo estarão condenados. Parece interessante, vamos ver se realmente é. E eu sei, não sei se realmente é um reconto, mas é meio que inspirado em A Bela e a Férica, A Bela e a Fera, deu essa vibe, pelo menos pra mim. Então, esse aqui seria o último livro de inverno. E aí agora a gente vai para a primavera, né, os livros da primavera, que, como eu falei, vão ser lidos na época que seria o outono no Brasil. Então, livros que estão sendo repetidos, que eu acho que a maioria aqui nesse caso, a gente tem o Massacre da Família Hope, que também está no 12 para os 12 meses, assim como Um Acordo e Nada Mais, O Ceifador, tá? E O Príncipe Cruel. Esses 4 estão também naquele desafio, então não vou aprofundar. E aí aqui nos sobra 2 novos que... Ai, meu Deus, vai cair os livros tudo, calma aí. 2 novos para eu comentar com vocês. E um é muito polêmico, que é After. Eu quero muito fazer uma releitura de After. Eu acho que eu falei isso no Reading Journal, eu falei isso na Metas, não, mas eu falei isso no... Qual que foi? Na Wishlist, enquanto na Wishlist. Então eu tive que colocar aqui. E novamente, se eu gostar, né, tipo, tiver uma experiência legal lendo After, eu quero reler os livros e comprar os livros em inglês, porque assim, sonho de adolescente sendo realizado. Agora, se eu ver que é realmente uma bomba, como todos falam, e não vergonha alheia, eu vou, logicamente, manter os livros que eu tenho, porque fizeram parte da minha história, mas eu não vou continuar, não vou me forçar a ler e continuar, enfim, a série. Eu não terminei de ver os filmes, porque os filmes também foram cagando ao longo dos filmes, então, assim, haha. E agora, o último livro, né, desse vídeo, o último livro do último desafio, vamos dizer assim, que seria a primavera. Vocês me entenderam? A gente tem Verity. Verity, a versão em inglês, eu já li em português. E eu quero ler, como eu peguei, né, pra ler antes do inverno, eu vou acabar relendo ele antes do lançamento do filme, que, se eu não me engano, ou é em julho ou é em agosto. Vou deixar aqui a data certinho na tela. E aí eu quero muito reler o livro em inglês pra ver o filme. E assim, eu amei Verity. Eu acho que foi um 5 estrelas quando eu li. E eu tô empolgada pra lê-lo, pra conseguir ver a adaptação. E é isso, gente. Também não tem muito o que falar de Verity. Verity é famoso por si só. E eu tô animada pra fazer essa releitura. Gente, esses foram os 24 livros que eu quero ler durante as 4 estações, né? Durante o ano de 2026. Como eu falei, temos aqui primavera, verão, outono e inverno. Primavera e outono com ordens diferentes, mas que vai fazer sentido na minha lógica. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você deixe seu like, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo se vocês vão fazer algum desafio. Como eu falei, desafio das estações, desafio de bingo, 26 para 2026, 12 para os 12 meses, ABC, do A a Z, desculpa, de cores, qualquer desafio, comenta aqui embaixo. E também me siga nas minhas redes sociais. A gente tem o TikTok, que é Rai Rodrigues, a gente tem o Goodreads, que é Raiane Rodrigues, e o Instagram, que é Bibliocas da Rai. Gente, é isso. A gente tá indo amanhã pro penúltimo vídeo do Bookmas, o penúltimo dia de Bookmas. Como assim já acabou, né? Mas é isso. Espero que vocês estejam gostando dessa jornada. Um beijão e até amanhã. Tchau!